O primeiro orador inscrito é o senhor vereador professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. No dia 7 de outubro, o jornal Dia publica uma grande reportagem tratando da questão, que me parece é do conhecimento de todos, da vítima de abuso, que tem 12 anos de idade, lá no Colégio Pedro II. Uma página inteira sobre o tema, que nós trouxemos aqui apenas como ilustração para o que nós vamos falar a seguir. O jornal O Globo, também no dia 7, tem uma reportagem interessante sobre jovens no Jacarezinho vivem em cenário de precariedade. Eu vou ler apenas um trecho. O complexo do Jacarezinho tem 6 favelas. Ipsis verbis, como está aqui no jornal O Globo. Jacarezinho, Tancredo Neves, Tautá, Vila Jandira, Marimbá e São João. Crianças e jovens de até 19 anos representam 32,7% do total de moradores desse complexo. Na localidade Xuxinha, por exemplo, crianças podem ser vistas brincando perto de restos de comida e de sacos plásticos de lixo, em meio a porcos, cavalos e galinhas. O local tem muitas moscas e forte cheiro de esgoto. A ociosidade também é grande. Fico o dia inteiro na rua, desabafa Alessandra Neto Oliveira, de 17 anos, moradora da Tancredo Neves. Não tenho nada para fazer. Tenho 17 anos e uma filha de 1 ano e 4 meses. O pai dela, de 15 anos, está preso. Não quero para minha filha a mesma vida que tive, mas é muito difícil conseguir fazer algum curso aqui. Nunca fiz. Janice da Silva, de 18 anos, reclama da falta de opções de lazer. Gostaria de ir à praia, mas deixou de ir depois dos arrastões. Teme o estigma. Não dá para ir de ônibus. Os policiais ficam vigiando a gente. Eles envolvem todo mundo numa coisa só. Basta morar na mesma favela. Não vou mais. Dá muita vergonha ser revistada. Para o sociólogo Inácio Cano, do Laboratório de Análise de Violência da UERJ, os adolescentes estão sofrendo ainda mais agora, depois dos arrastões, pois tiveram suas opções de lazer restringidas. Diz ele, é preocupante que esses jovens que vão à praia sejam considerados suspeitos. Em meio à ociosidade, também é possível ver adolescentes de 15 a 17 anos trabalhando para o tráfico. Desarmados, eles circulam pela comunidade que contam com uma UPP. A presença do Estado nas comunidades do Jacarezinho é insuficiente. Os jovens precisam de mais acesso à cultura e de cursos profissionalizantes, diz Marcos de Castro, presidente da Associação de Moradores do Jacarezinho. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do complexo é de 0,670, menor que o das favelas, como Parada de Lucas, que é 0,679, e Cantagalo Pavãozinho, que é 0,684, ou de países como Gabão, que é 0,674. Pois bem, nós trouxemos o caso do jornal O Dia, referente à menina
que foi violentada dentro da escola, e não foi só uma vez. E esse caso do jornal Globo, em que a gente vê a miséria absoluta com que as crianças e os adolescentes da área do complexo do Jacarezinho sofrem, para levantar mais uma vez a questão. Tudo isso aí não vai ser resolvido, evidentemente, pelos conselheiros tutelares. É óbvio. Não somos infantis para imaginar que os conselheiros tutelares têm essa capacidade. Mas eles são agentes importantes no processo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eles são importantes para apontar as falhas do Estado e da sociedade no tocante a políticas públicas para proteger a criança e o adolescente. Eles são importantes para cobrar dos responsáveis, dos pais, a responsabilização por delitos, por infrações cometidas por esses jovens, por essas crianças. Porque é preciso entender que jovens, criança e adolescente, só tem direito mesmo. Não tem deveres, não. Isso é constitucional. Quem tem deveres são os seus pais, são os seus responsáveis. Isso tem que entender, sob pena de a gente rasgar essa Constituição e botar outra. Tá bom, nós queremos que as crianças tenham obrigação, vamos rasgar. Elas têm que ter, sim, educação, e na medida que elas chegarem à sua emancipação, aí terão obrigações. Isso está na Constituição, está no Código Civil brasileiro. E não podemos fugir disso. Seus pais, sim, terão que ser responsabilizados. O Estado, sim. Mas a elas são conferidos direitos. Inclusive o direito de evitar com que elas cometam esses delitos. Então, mais uma vez, eu vou voltar, como eu disse, até o dia 12. Ontem eu cometi um engano, até dia 13 não, até dia 12. As eleições para o Conselho Tutelar, que selecionam pessoas responsáveis, pelo menos, por uma parte dessas políticas públicas, têm que ser feitas de maneira limpa. Eu trago aqui os seguintes problemas. Primeiro, o TRE tem que comandar o processo de votação. Se assim não for, a votação será fraudada. Vou repetir para as autoridades responsáveis. O TRE tem que comandar o processo de votação. E fim de papo. Qualquer outra coisa é estimular a fraude e escolher maus conselheiros tutelares. E depois a gente ficar reclamando. 2. A comissão eleitoral, conforme determina o artigo 14, inciso 5 da Lei 3282 de 2001, essa comissão eleitoral tem que examinar a declaração de atuação profissional de no mínimo 2 anos com criança ou adolescente, comprovada mediante documento oficial que confirme a relação de trabalho em uma das seguintes áreas. Isso é para os candidatos ao Conselho Tutelar. Estudos e pesquisas. Não é qualquer um, não. Tem que ter isso, estudos e pesquisas. Ou atendimento direto à criança ou adolescente. Ou defesa e garantia dos direitos da criança e adolescente. Se não tiver isso aí, não pode. E essa declaração de que trata o artigo, o item acima, deve ser ratificada pela comissão eleitoral junto à instituição que a expediu, para constatar a sua autenticidade. Há muita fraude aí. Talvez, além do problema do TRE, que tem que estar comandando o processo de votação, o que mais está me preocupando é a fraude nessas declarações. Há pilantras sendo candidatos. Pilantras sendo candidatos. E fazer a política que vai acabar desembocando nesses processos, problemas todos que nós estamos vendo com a criança e com o adolescente. Terceiro, a Prefeitura tem que disponibilizar guardas municipais para atuar nos pontos de votação e no seu entorno. 4. A Prefeitura deverá solicitar ao Governo do Estado para disponibilizar policiais militares para garantir a segurança dos eleitores e dos candidatos. 5. O Ministério Público
tem que disponibilizar representantes para fiscalizar o cumprimento da lei, conforme determina o artigo 15 da Lei 3282 de 2001. Se essas medidas saneadoras não forem postas em prática, teremos fraude. Estou repetindo, teremos fraude. Serão colocados como conselheiros tutelares pessoas sem a devida competência e sem a idoneidade para o cargo. Há casos em que candidatos trazem eleitores de ônibus, combis e carros particulares até o local da votação. Isso tem que ser inibido. Isso é proibido. Chegam grupos manipulados por maus políticos, por maus religiosos, por traficantes e por milicianos, contaminando o processo. Contaminando o processo. Isso tem que ser inibido tanto quanto seja possível. Se essas medidas não forem colocadas em prática, a fraude não será evitada. Quero repetir a palavra fraude. E depois vão reclamar do ECA, vão discriminar as crianças e os adolescentes pobres, vão querer redução da maioridade penal. A eleição dos conselheiros tutelares é vital para a implementação de uma verdadeira política de defesa e de proteção dos direitos da criança e dos adolescentes e, presta atenção, a responsabilização de seus pais ou responsáveis ou do Estado. Como medida preventiva, protocolamos ontem, 7 de outubro, representação do gabinete do Procurador-Geral do Estado, Dr. Marfan Martins Vieira, solicitando ao Ministério Público uma investigação de todo o processo de seleção dos conselheiros tutelares e dos eventos ocorridos no último 4 de outubro, que culminaram com a suspensão do pleito por volta das 13 horas daquele dia. Muito obrigado, senhor presidente.